Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim, seu professor de Química do curso Sou Marinheiro. E a partir de agora, as próximas aulas que vão se seguir, nós vamos estar discutindo a estrutura atômica, o estudo da atomística, que é justamente os átomos. E na aula de hoje, a primeira aula, eu vou estar falando com vocês um breve histórico de como foi sendo os filósofos, pesquisadores que desenvolveram modelos para explicar justamente o que são os átomos e como eles são estruturados, né? Para começar a aula, nós vamos estar falando aí então do que é o átomo, a definição do átomo e quem definiu isso pela primeira vez. Então vem comigo e vamos começar nossa aula. Beleza, antes de falar aí do que é o átomo, nós temos que definir o que é a matéria. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, tem massa e ocupa lugar no espaço, é considerado matéria. É tudo, tudo. Se ocupa um lugarzinho no espaço, ele vai considerado matéria. Um camarada, filósofo grego chamado Demócrito, ele falou o seguinte, e vamos pegar essa visão aqui comigo. É o seguinte, ele falou que se nós pegarmos um objeto, vou pegar aqui um copo, ó, peguei o meu copo. Eu vou estar quebrando esse copo pela metade. Vou ficar com a metade do copo. E vou quebrando esse copo, fragmentando esse copo até eu chegar a um pedacinho, um fragmento bem pequenininho que eu não consigo mais dividir. E como eu não consigo mais dividir, eu vou chamar isso de que? Fragmento indivisível. Aquilo que eu não consigo mais dividir. Fragmento indivisível em grego é átomo. Então, átomo nada mais é do que um fragmento indivisível. Por isso que a gente chamou de átomo, que vem do grego, é indivisível, que não consegue mais se dividir. Beleza? Consegui esse fragmento indivisível, chamei de átomo. O que é o átomo, então, naquela época? É uma estrutura que eu não conseguia mais dividir. Antes disso, Aristóteles já tinha proposto que o quê? Que o átomo ele era originado, ele era descrito justamente ele era formado, né? O átomo não, na verdade a matéria. Toda a matéria ela era formada por 4 elementos. E Demócrito ele acreditava nisso, que ela era formada por terra, ar, fogo e água. São os 4 elementos aí. Esses 4 elementos eles formariam toda a matéria. Então tudo seria formado por água. Como que ele observou isso? Os filósofos, eles analisavam, né, o dia, analisavam as coisas e eles tiravam as conclusões, os pensamentos. Então ele olhava, por exemplo, para a Terra, ele falava, bom, a Terra é feita de terra. Aí ele olhava para uma pedra, ele falava, a pedra, a constituição básica da pedra é terra. E assim sucessivamente. Então ele pegava os 4 elementos e desses 4 elementos ele explicava a formação de tudo, de todos os outros. Beleza? Passado um tempo, um camarada chamado Dalton, que nós vamos ver aqui agora, ó, um camarada chamado Dalton, ele pegou então e propôs o primeiro modelo do átomo. Então ele queria mostrar, beleza, o átomo é algo indivisível, mas como que é a estrutura desse átomo? Como que isso vai se proceder? E aí ele propôs o primeiro modelo. O primeiro modelo dele foi chamado didaticamente, tá? Essa palavra, essa nomenclatura que a gente dá para os modelos é uma forma didática da gente poder aprender. Então, didaticamente, aquele modelo ele é conhecido como bola de bilhar. Olha para essa figurinha aí que eu vou mostrar para vocês essa figura aqui, ó. Vou pegar aqui a canetinha. Olha para essa figura aqui. Não parece uma bola? O que é bola de bilhar? Nada mais é do que a sinuca, não é? Bilhar é a sinuca, a gente conhece como sinuca aqui no Espírito Santo. Então, a bola de bilhar, a bola ali do jogo de sinuca, ela foi proposta ao primeiro átomo. Por que ele criou esse modelo? Ele criou esse modelo para representar o átomo. Porque ele falou, olha só, o átomo, que é aquele fragmento indivisível, ele é uma partícula rígida e indivisível. Então, eu posso representar isso como uma bola aqui maciça e indivisível. Beleza? Então, Dalton falou aí do primeiro modelo, que é a bola de bilhar, e a representação é essa daí. Tranquilo. O segundo camarada a falar isso daí foi um camarada chamado Thomson. Thomson, ele já disse o seguinte, ele propôs algo um pouco diferente. Por que ele propôs isso daí,
um pouco diferente? Porque definiu-se, né, identificou-se que o átomo havia cargas. E essas cargas eram cargas positivas e cargas negativas. Então ele falou o seguinte, então vou representar o átomo agora com essas cargas positivas e essas cargas negativas. Qual foi a proposta de Thomson? Ele falou, nós vamos ter a mesma bola de bilhar lá de Dalton, entretanto, dentro dessa bola de bilhar, eu vou ter pequenas partículas, que eu vou chamar de elétrons, de carga negativa. E a positiva vai entrar onde? Vai ser toda aquela substância que vai permear aquela esfera. Então, no caso aqui, ó, essa substância marrom, ela é formada por carga positiva. E essa substânciazinha vermelhinha é o elétron de carga negativa. Então, eu tenho aqui um envolto, né, uma substância que é positiva, tem carga positiva, e dentro pequenas partículas de carga negativa, que eu vou chamar ela de elétron. Então, eu tinha uma massa uniforme ali, de cargas positivas, e pequenas partículas negativas ali. Qual é a nomenclatura que nós damos para esse modelo? É o pudim de passas. Por que, professor, pudim de passas? Olha para essa figura. Não parece o pudim de passa? Eu acho que parece. Então, didaticamente, resolveram colocar aí o nome do modelo de Thomson de pudim de passas. Ah, professor, na prova como eu vou lembrar disso? Você vai olhar para a figura e vai perceber que é um pudim de passas. Ou então você vai levar, como que é um pudim de passas? É uma coisa, uma substância e dentro, em cima, algumas bolas, que são justamente os elétrons. Tranquilo? O terceiro camarada a propor foi o Rutherford, e eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. O terceiro camarada que propôs aí um modelo atômico foi o Rutherford. E antes de explicar como que é o modelo de atômico de Rutherford, eu tenho que explicar o experimento que Rutherford fez, que originou justamente esse modelo. Vamos olhar aí para essa figura aí que eu vou estar explicando para vocês. Olha só. Aqui dentro, né, tem uma caixa de chumbo, e dentro eu tenho um elemento radioativo, um elemento que emite partículas radioativas. Quais partículas são essas? Uma partícula chamada partícula alfa, que ela tem carga positiva. O que Rutherford imaginou? Ele falou o seguinte, olha só, se nós pegarmos aqui o modelo de Dalton, ele tem ali muita carga positiva e pequenas partículas de carga negativa. Então, o que o Rutherford propôs? Ele falou o seguinte, quando eu lançar ali naquele átomo uma carga positiva, como a maioria do meu modelo tem cargas positivas, o que vai acontecer com a minha carga que eu lancei lá? Cargas positivas, cargas iguais se repelem. Então, o que vai acontecer? O átomo, a carga positiva vai bater e vai ser repelido, ou seja, vai voltar. Olha que sacada que Rutherford teve. Vou lançar uma carga positiva no meu átomo. Quando bater lá, como aquele átomo lá ele é todo positivo, a maioria dele é positivo, modelo lá de Thomson, a carga vai voltar. Então foi isso que ele fez. Ele pegou aqui o material radioativo que emitia partículas positivas e colocou aqui uma lâmina de ouro. Por que ouro? Porque é um material lá que tem massa. Ele escolheu o ouro lá por um motivo que não vem ao caso. Então a partícula bateu, qual que era a proposta? Que ela fosse voltar, porque a maioria dela era positiva. E pequenas partículas ali eram negativas. Então uma boa parte iria voltar e pequena parte iria ser repelida assim, desse jeito assim, né? Só que aconteceu diferente da proposta. E com esse acontecimento, Rutherford ele propôs um modelo diferente. Porque a maioria das partículas que aconteceu, elas passaram direto. E aí teve, poxa, se eu tenho uma carga, eu tenho um modelo, eu tenho um átomo que ele tem ali um envolto positivo e pequenas coisas negativas, e ela está passando direto, a carga não está nem voltando, nem sendo repelida. Então esse modelo ele está errado. Qual foi a sacada dele? A maioria das partículas elas passavam direto. Algumas pequenas partículas elas eram repelidas, voltavam, né? E algumas poucas partículas, bem menos do que essas daqui, que voltavam, elas eram
repelidas, que são essas três aqui representações. Então, o Rutherford ele falou o seguinte, olha só, vamos analisar essa figura aqui embaixo, que fica mais fácil. Ó. A maioria passava direto, tá vendo? Algumas pequenas elas eram repelidas e poucas voltavam. Então, ele falou o seguinte, não, o modelo de Thomson está errado. Como que vai ser o modelo? O modelo, a maioria, o átomo ele é vazado, a maioria não tem nada. Por quê? Porque a maioria das partículas passam. Algumas que são repelidas, então tem que ter ali no meio do átomo uma esfera de carga positiva, que ele chamou essa esfera de núcleo. Então, dentro do átomo, eu vou ter um núcleo, que é esse cara aqui, ó, um núcleo. E esse núcleo ele vai ter cargas positivas. E as cargas negativas vão ficar onde? As cargas negativas elas vão ficar aqui fora, orbitando sobre a carga positiva. Então, do lado de fora nós temos cargas negativas que vão orbitar, né, ficar girando em torno desse núcleo de carga positiva. E foi chamado modelo atômico de Rutherford, que é justamente esse modelo aqui, ó. Olha lá, ó. É o modelo atômico de Rutherford. Então, ele explicou que havia uma eletrosfera, que era onde os elétrons ficariam rodeando aquele núcleo, os elétrons de carga negativa, e o núcleo ele era composto de carga positiva. Qual que é o nome desse modelo atômico? O nome desse modelo atômico de Rutherford, semelhante ao pudim de paz, semelhante à bola de bilhar, é o quê? Modelo planetário. Por que modelo planetário, professor? Olha para isso, não parece lá o Sol e os planetas orbitando? Por causa disso. Então, o modelo planetário é o modelo de Rutherford. Olha lá, o modelo planetário. Botei até uma figura bem bonita aí para vocês vislumbrarem, né? Olha lá, modelo planetário, a figura ali que é bem parecida com o que nós havíamos falando, que nós estamos falando. Tranquilo até aí? Show de bola? Ótimo, muito bom. Acredito que vocês estejam entendendo até agora. Beleza, botei nessa imagem de novo que faltou falar um detalhe. Olha só, Rutherford propôs que haveria várias partículas positivas no núcleo ali juntas. Aí você pensa, mas professor, tem um princípio básico, fundamental, que diz o quê? Que os opostos eles se atraem, os iguais eles vão se repelir. Como que eu vou colocar várias partículas de mesma carga, todo mundo positivo, junto ali num núcleo? Então, isso era uma indagação da época que foi feita, né, ao modelo de Rutherford. Porém, vamos falar o seguinte. Rutherford, ele, naquele momento, ele falou o seguinte, olha só, beleza, eu concordo com isso, vou fazer o seguinte, por isso, como eu tenho certeza, né? Vamos falar assim, eu tenho certeza que todas as cargas positivas estão juntas. Então, para explicar isso daí, ele falou, provavelmente existem outras partículas de cargas neutras, ou seja, sem cargas, que vão estar junto ali com aquele próton, junto com aquele núcleo ali, para poder justamente as partículas não se repelirem, né? Mais para frente foi encontrada a partícula que foi chamada de nêutron. Foi feito experimento, mais para frente não vem ao caso. Então, foi descoberta ali que existe uma partícula que é o nêutron. Então, o átomo ele é composto por prótons, um núcleo que é feito por prótons e nêutrons e a eletrosfera por elétrons. Tranquilo? Vamos dar continuidade.